Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, onde nós temos a oportunidade de separar esse tempo para estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos orar para Deus, agradecendo a Ele o cuidado que Ele tem por nossas vidas. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo carinho que o Senhor tem conosco, obrigado pelo cuidado, a proteção que o Senhor tem nos dado a cada dia. Rogamos a Ti que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a cada um que está nos ouvindo, nos acompanhando, que o Senhor esteja derramando suas ricas bênçãos em suas vidas, protegendo a cada irmão. Em nome de Jesus, rogamos a Ti também que neste período de tempo o Senhor se agrade em falar aos nossos corações mediante a Tua palavra, que o Seu Santo Espírito esteja agindo em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos estar prontos a entender a sua palavra, compreender e aceitar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Esteja nos instruindo para que possamos ser crentes melhores aqui neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então vamos dar continuidade em nosso estudo aqui no livro de Gênesis. Na última live nós estudamos o capítulo 45, onde nós vimos ali que José, ele se revela aos seus irmãos e depois ele manda buscar o seu pai, Jacó, que estava ali na terra de Canaã. E seu pai Jacó, então, até este período, já tinha desistido, pensando que José já estava morto e não tinha mais nenhuma esperança. Mas agora José, ele se revela aos seus irmãos, ele como governador ali da terra do Egito, estava sendo usado por Deus para preservar as pessoas que estavam passando fome, e agora ele manda os seus irmãos voltarem para a terra de Canaã, para buscarem Jacó e dizerem, José está vivo. Então, isso aí nós vimos no capítulo 45. Dando continuidade na nossa história, na narrativa que a Bíblia apresenta, nós vamos adentrar hoje, então, aqui no capítulo 46. E o que nós vemos como narrativa, como história neste capítulo? Nós vamos ver que Jacó, ele então decide sair de Canaã. Ele recebe a mensagem que José está vivo ainda. Então ele acredita na mensagem que ele recebeu e ele decide sair de Canaã em direção ao Egito, porque ele ainda tem esperança de, antes da sua morte, poder ainda ver o seu filho, o filho José. Só que antes dele ir para o Egito, Deus fala com Jacó. Jacó, ele vai buscar a Deus e vai buscar saber qual que é a vontade de Deus. E Deus ali tem aquele momento de conversa, aquele momento de intimidade com Jacó, e Deus conversa animando o coração de Jacó, revelando coisas do futuro também, falando da morte de Jacó, que ele iria morrer ali na terra do Egito, e depois o seu corpo voltaria para a terra de Canaã, onde ele seria sepultado na terra de Canaã. Neste capítulo 46 ainda também, nós vemos aqui uma narrativa mostrando o número de pessoas que desceram para a terra do Egito. Então, da família ali de Jacó, da família que morava ali na terra de Canaã, o texto também mostra para a gente a genealogia, mostrando nomes das pessoas que desceram e foram morar ali na terra do Egito, junto com José, tendo a preservação da família de Israel. E aqui nós vemos o início da formação da nação de Israel. Uma família pequena, descendo para a terra do Egito. Só que mais para frente, no livro de Êxodo, nós veremos que eles entraram como uma família pequena, mas saíram como uma grande nação, uma nação numerosa. E Deus, nós vemos sempre a mão de Deus cuidando do seu povo, o povo eleito, o povo de Israel, que Deus sempre tem cuidado desse povo, a nação de Israel. Nós sabemos que hoje Israel está sendo deixado de lado, porque eles rejeitaram a Jesus Cristo. Mas futuramente Deus voltará a trabalhar com essa nação. Após o arrebatamento da igreja, Deus volta a tratar com a nação de Israel e será uma nação que em massa se converterão a Jesus Cristo. O Jesus que eles rejeitaram há 2000 anos atrás, eles verão ele descer dos céus com a sua igreja, o povo de Deus, e Israel se converterá a Jesus Cristo. Isso mostra o livro de Apocalipse, a escatologia, o estudo das coisas futuras, nos mostram que Deus ainda tem os seus planos para a nação de Israel e voltará a trabalhar com essa nação. Tanto que Jesus reinará aqui na terra durante 1000 anos e a nação de Israel ali dominando, sendo o centro do mundo nesse período de reino milenar. E muitas pessoas vão em direção à nação de Israel para buscar adorar a Jesus Cristo. Israel ainda está nos planos de Deus,
apesar de hoje ser chamado de casa deserta. É uma casa que está sendo deixada de lado porque Deus está trabalhando hoje com outro povo, que é a sua igreja. Mas depois que Deus terminar o trabalho com a igreja, depois do arrebatamento, Deus volta ainda a tratar com a nação de Israel. Ainda aqui no capítulo 46, nós vemos no final o capítulo terminando, mostrando o encontro de Jacó com José, o seu filho que ele pensava que estava morto. Meus irmãos, apesar de ser uma narrativa, o capítulo 46, apesar de mostrar essa história, nós podemos, dentro dessa narrativa, dessa história, tirar várias lições práticas para a nossa vida. E é o que nós vamos fazer aqui dentro desse capítulo 46, e eu desafio aos irmãos a lerem o capítulo 46 para se inteirarem em toda a narrativa, tudo que está escrito nesse capítulo. Meus irmãos, e pensando em lições que nós podemos tirar dentro dessa história, a primeira lição que eu gostaria que você pensasse é o que você tem buscado na sua vida. E nós vamos ver isso na vida de Jacó. Jacó, ele desceu para o Egito, note que ele estava morando na terra de Canaã, e ele desceu para a terra do Egito, nós vamos ver aqui nesse capítulo 46 contando essa história, em busca do seu filho José. Mas, antes de buscar o seu filho José, ele buscou a Deus. E eu gostaria que você pensasse na sua vida. O que você tem buscado? Você tem buscado as coisas desta terra ou antes você tem buscado a Deus para saber qual que é a vontade de Deus? Jacó, antes de buscar o seu filho, olha só, muito tempo ele não tinha visto mais a José. Ele pensava que José estava morto, mas antes de buscar a José, ele busca a face de Deus. Senhor, é isto mesmo que o Senhor quer da minha vida? O Senhor quer realmente que eu desça para o Egito para ver o meu filho José que está ali? E antes de buscar a José, ele busca a face de Deus. Olha só o que diz o versículo 1 e o 2 do capítulo 46. Diz assim para a gente. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Meus irmãos, Jacó, antes de buscar o seu filho que estava na terra do Egito, ele parou para buscar a Deus. Ele buscou a face de Deus, buscou saber qual que era a vontade de Deus. Deus, eu devo descer para a terra do Egito mesmo? É isso realmente que o Senhor quer para a minha vida? Eu tenho um desejo no meu coração. Eu quero ir para a terra do Egito ver o meu filho. Mas é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Antes de buscar os seus desejos, Jacó, ele buscou a face de Deus para saber qual que é a vontade de Deus. Meus irmãos, e nisso nós podemos tirar lições para as nossas vidas. Na nossa vida, nós muitas vezes nos esforçamos em algumas buscas. Então, nosso dia a dia, nós buscamos muitas coisas. Mas antes de buscar isso, você tem buscado saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Por exemplo, muitas pessoas estão em busca de um emprego, em busca de um trabalho. Mas antes de ingressar no emprego, antes de ingressar em alguma empresa, em algum tipo de trabalho, você tem buscado a face de Deus para saber se realmente essa é a vontade de Deus, se aquele tipo de trabalho é da vontade de Deus ou não. Olha só, Jacó, antes de descer para o Egito, buscou a face de Deus. Algumas pessoas jovens estão em busca de um namoro, de constituir uma família de casamento. Mas antes de iniciar um namoro, será que você tem buscado a face de Deus? Senhor, é essa pessoa mesmo que eu devo me relacionar? Senhor, isso é da sua vontade? Eu devo tomar um passo mais à frente? Eu devo conversar com essa pessoa? Começar um relacionamento amoroso com essa pessoa? Buscar primeiro a face de Deus antes de buscar aquilo que é do seu desejo, antes de você se empenhar em alguma busca, busque primeiro a vontade de Deus. Algumas pessoas mudam de igreja e muitas vezes, ao mudar de igreja, a pessoa não busca a vontade de Deus, não busca a Deus em oração para saber, Senhor, essa igreja mesmo eu devo frequentar agora ela? Ela é uma igreja boa, que tem uma doutrina boa, ensinamentos bíblicos que vão me instruir a minha família também. Antes de mudar de igreja, antes de você entrar numa igreja, busque a face de Deus.
Jacó, antes de descer para o Egito, antes de ver seu filho, buscou a face de Deus para saber qual que era a vontade de Deus. Algumas pessoas também, ao mudar de cidade, muitas vezes mudam de cidade, mas não buscam a face de Deus. Senhor, é para essa cidade mesmo que eu devo estar mudando? É para essa cidade mesmo que eu devo estar procurando uma casa para morar? Procurando um emprego para mim trabalhar? É nessa cidade mesmo? Infelizmente, muitas pessoas, primeiro eles mudam de local. Primeiro ele escolhe a cidade, só para depois começar a pensar se existe alguma igreja naquele local, se existe ali um apoio espiritual para a sua vida. Às vezes a pessoa muda de cidade buscando ali conforto, simplesmente um local melhor para morar, simplesmente um conforto, mas só depois vai procurar se naquela cidade existe uma igreja bíblica que ela possa frequentar e levar também toda a sua família. Meus irmãos, busquemos a vontade de Deus antes de fazermos buscas dos desejos na nossa vida. Antes de qualquer busca, que possamos fazer igual Jacó fez. Antes de descer para o Egito em busca do seu filho, ele buscou a face de Deus. E meus irmãos, e nós podemos aprender que Deus ele responde todos aqueles que o buscam. Olha só a continuação da narrativa, versículos 3 e 4 diz assim: Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para a terra do Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Meus irmãos, aqui nós vemos que Deus, ele responde às nossas orações. Deus responde todo aquele que o busca. Jacó, antes de buscar o seu filho, buscou a face de Deus e Deus ele respondeu às suas orações. Nós podemos ter essa grande certeza que o nosso Deus grandioso, ele está atento, com seus ouvidos atentos para responder às nossas orações. Quando nós olhamos na narrativa bíblica, nós podemos ver vários exemplos de pessoas ou grupos de pessoas que buscaram a face de Deus e mostra nesses versículos que Deus ele responde. Ele ouve as nossas orações, ele ouve os nossos clamores, e ele está pronto ali para atender, está pronto para responder. Olha só um primeiro exemplo, a nação de Israel, que depois foi aprisionada no Egito, ficou escravizada durante 430 anos, ficaram ali na terra do Egito e foram escravizados. Eles clamaram a Deus, eles estavam clamando para o Deus que sempre estava cuidando da nação de Israel. E Deus ouviu o seu clamor. Olha só o que diz Êxodo, capítulo 3, versículo 7, diz assim para a gente. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Meus irmãos, um grande exemplo para a gente, mostrando aqui a palavra de Deus sendo clara, mostrando que Deus, ele ouve o nosso clamor. Então, busque a Deus antes de buscar qualquer outra coisa aqui desse mundo. Qualquer coisa aqui, que seja terreno, antes de você fazer essa busca, seja emprego, seja um casamento, seja um namoro, seja uma igreja, seja uma cidade para morar, qualquer tipo de busca. Busque primeiro a face de Deus, que Ele está pronto para ouvir aquilo que você tem para buscar. Ele está pronto para ouvir a sua oração. Um outro exemplo que Deus responde orações, nós podemos ir lá para Atos, capítulo 10, e ali nós vemos a história de Cornélio, um homem temente a Deus que estava buscando a face de Deus. E Deus envia para ele um anjo, e esse anjo revela, Deus está ouvindo as suas orações. Olha só o que diz Atos 10, capítulo 10, versículo 4, diz assim para nós. Aqui é o anjo falando. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Meus irmãos, primeiro nós vimos ali na terra do Egito, Deus ouvindo o clamor de um povo, de uma nação. E agora aqui em Atos capítulo 10, Deus ouvindo as orações de um só homem. Nós podemos ter certeza que ao chegar à presença de Deus, Ele ouvirá os nossos clamores. Ele ouvirá as nossas orações.
Mais um exemplo ainda que Deus ele ouve nossas orações e responde. Nós vamos aqui para o livro de Apocalipse agora, capítulo 6, versículos 9 a 10, nós vamos ver que ele ouviu orações de pessoas que estavam no céu, pessoas que já morreram aqui na terra e estavam agora na presença de Deus. Mas lá na presença de Deus, eles clamaram a Deus e Deus ouviu também os seus clamores. Olha só o que diz esse texto, Apocalipse 6, 9 a 10 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Meus irmãos, esse texto está falando sobre as pessoas que passaram pela tribulação e se converteram a Jesus Cristo. E por causa do nome de Jesus Cristo foram perseguidas e foram mortas. E o seu destino foram achadas elas, suas almas, na presença de Deus, debaixo do trono de Deus, debaixo do altar. E perceba a oração que elas fizeram: Senhor, até quando o Senhor não vai julgar? Até quando, Senhor? Aquelas pessoas lá na terra fizeram mal para a gente. Quando é que o Senhor vai derramar o seu juízo? Mais para frente no livro de Apocalipse, nós vemos Deus respondendo às orações. Primeiro, Deus ouviu suas orações lá no céu. E mais para frente, Deus responde suas orações, derramando juízo aqui na terra, vingando também essa questão, esse sofrimento que os seus filhos eles passaram aqui na terra. Meus irmãos, nós podemos ver em toda a narrativa bíblica, assim como nós vemos na história de Jacó, que Deus ele ouve as nossas orações, Deus ele responde às nossas orações. Na palavra de Deus, nós podemos aprender que Deus, ao ouvir suas orações, ele vai te dar, ou ele pode te dar, 3 respostas diferentes. Ele pode dizer sim, atendendo o seu pedido, a sua oração. Ele pode dizer não, não atendendo a sua oração, não atendendo aquele seu pedido, porque ele sabe o que é melhor para você. Ou ele pode dizer também para você: espere. Eu vou atender a sua oração, mas não, agora ainda não é o momento. Eu sei o momento certo de atender o seu pedido. Sim, não e espere. Meus irmãos, muitas vezes nós temos facilidade em ouvir de Deus, receber um sim, porque nós estamos sendo atendidos na nossa oração. Muitas vezes nós temos facilidades em receber de Deus também um espere, porque Ele vai atender nossas orações no tempo dEle. Só que muitas vezes nós não temos facilidade em receber de Deus uma resposta negativa, um não. Só que a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos estar preparados até para receber essa resposta de Deus, um não. E como exemplo, na palavra de Deus, nós vamos ver um exemplo de um homem que fez um pedido para Jesus Cristo, fez uma oração e ele recebeu uma resposta negativa. Ele recebeu um não de Jesus Cristo. Mas nós vamos aprender que o não de Jesus Cristo, muitas vezes, é o melhor que nós temos para a nossa vida. Às vezes, nós não sabemos as coisas que vai acontecer no futuro, mas Jesus Cristo, em sua onisciência, em sua sabedoria, ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes o não de Jesus Cristo é o melhor que nós temos para receber em nossas vidas. Olha só esse exemplo do endemoniado gadareno. Marcos capítulo 5, nós vemos a história que este homem andava endemoniado, andava possesso, andava numa vida triste dentro do cemitério. Ele estava sempre em opressão espiritual. Mas ele teve um encontro com Jesus Cristo e Jesus Cristo o salvou. Jesus Cristo libertou ele da escravidão espiritual que ele estava e ele agora estava livre. E esse homem, depois ele vai ter um encontro com Jesus Cristo, depois que ele estava livre, e ele quer seguir a Jesus Cristo. E olha só o pedido, preste bem atenção na oração que ele faz a Jesus Cristo. Aqui, Marcos capítulo 5, eu lerei os versículos 18 e 19, dizem assim para a gente. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Note bem a oração deste homem.
ele orou, olha só o seu pedido, ele realmente queria seguir a Jesus Cristo, ele fora curado, ele fora salvo por Jesus Cristo, e ele queria seguir a Jesus Cristo agora, queria entrar no barco juntamente com Jesus Cristo, atravessar o mar da Galileia, e onde Jesus Cristo fosse trazer as suas pregações, seus milagres, suas curas, ele queria estar junto, queria ser um discípulo presente juntamente com Jesus Cristo. Mas, apesar da sua oração, apesar desse seu pedido, ele recebeu uma resposta negativa de Jesus Cristo. Você não vai comigo. Mas Jesus Cristo deu uma outra ordem para ele. Você vai ficar aqui na sua terra e você vai ser um testemunho vivo, um testemunho presente aqui. Porque os gadarenos tinham rejeitado a Jesus Cristo. Senhor, retira-se da nossa terra. Jesus Cristo saiu, mas deixou uma semente ali, deixou um fruto ali. Meus irmãos, aqui nós podemos aprender que o não de Jesus indica que ele tem algo melhor para as nossas vidas. O não de Jesus aqui para o gadareno estava explicando que ele tinha um plano melhor para a vida daquele gadareno, dele ser um pregador na sua região, numa região que eram pessoas incrédulas que estavam rejeitando a Jesus Cristo. Então nós podemos saber e devemos estar prontos para quando fizermos nossos pedidos, nossas orações a Deus, estarmos prontos e preparados até para receber um não de Jesus Cristo, mas sabendo que o não de Jesus Cristo indica que Jesus tem coisas melhores para as nossas vidas. E nós podemos descansar independentemente da resposta que nós vamos receber de Jesus Cristo. Sim, espere ou até mesmo um não. E nós podemos aprender que Deus aqui ele ouve as nossas orações. E na continuação, meus irmãos, aqui da narrativa de Gênesis capítulo 46, nós vamos ver que nós não devemos temer em obedecer a Deus, mas nós devemos ter confiança e obedecer a Deus, independentemente do pedido que Ele faça para nós. Olha só os versículos 3 e 4, novamente, eu lerei aqui, capítulo 46. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Meus irmãos, aqui nós vemos uma ordem de Deus para a vida de Jacó. Desça para o Egito. Pode descer com toda a sua família. Não temas descer para o Egito. E aqui nós temos uma grande lição para as nossas vidas. Não devemos temer quando Deus ele nos dá uma ordem. Porque o importante dentro dessa ordem é o que ele falou aqui também para Jacó. Eu descerei contigo. Ele deu a ordem para Jacó. Pode descer para o Egito. Não temas, porque eu vou descer contigo. Meus irmãos, em qualquer ordem que Deus dá para nós, como sua igreja, nós não devemos temer, porque nós devemos saber que Deus é aquele que convoca, mas é aquele que também vai junto. Deus sempre nos acompanha na nossa caminhada cristã. E aquilo que Ele pediu para você, Ele está junto para te ajudar a você fazer. Nós não devemos ter medo de nada. Meus irmãos, por exemplo, algumas pessoas têm medo de se envolver com a igreja local. Talvez tenha aquele receio, não quer se envolver com uma igreja local, não frequenta o culto ali pessoalmente. Só que nós não devemos ter medo disso, porque a palavra de Deus ela nos orienta. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Mas vamos nos animar e vamos sempre frequentar. A palavra de Deus em Hebreus nos convoca a gente ter essa frequência ali, presencial, na igreja local. Então, não ter medo de fazer a vontade de Deus. Algumas pessoas têm um chamado missionário, mas muitas vezes possuem o medo de ir para o campo missionário. Meus irmãos, o Deus que convoca, o Deus que chama para a obra, é o mesmo Deus que vai também. O Deus que apresentou para Jacó e falou, olha, não temas descer para o Egito, é o mesmo Deus que chegou e falou, eu irei contigo. Se Deus ele tem te chamado para a obra missionária, descanse na sua palavra, descanse na sua presença, porque Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não devemos ter medo de fazer a vontade de Deus, porque nós podemos descansar na promessa da presença de Deus. É uma realidade que nós temos em nossa vida, é a presença de Deus em qualquer lugar que nós estejamos
passando, enfrentando. E a narrativa ela continua, os versículos 5 a 7 diz assim para nós. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas dos seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para a terra do Egito. E aqui nós vemos a continuidade. Agora, Jacó, depois desse encontro com Deus, depois de buscar a face de Deus, ele com toda a sua família que morava na terra de Canaã, eles descem para a terra do Egito para se encontrarem ali com José. E na continuação, terminando aqui esse capítulo, nós vamos ver o encontro de Jacó com José. Logo depois desse texto que nós lemos aqui, nós vamos ver um texto grande mostrando a descendência, os nomes das pessoas que desceram para a terra do Egito. E logo depois disso, no finalzinho do capítulo, os versículos 28 a 30, nós vamos ver o encontro de Jacó com José. E aqui, meus irmãos, para as nossas mentes espirituais, existe uma lição muito preciosa aqui também. E a lição que é: Jesus, ele é melhor do que a vida. Jesus é melhor do que a sua vida. Jesus é melhor do que a minha vida. Jesus é melhor do que qualquer coisa que existe aqui nessa terra. Meus irmãos, Jesus é melhor do que a vida. E diz assim esses textos, 28 a 30. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubessem caminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Meus irmãos, aqui nós temos uma história emocionante, o encontro de Jacó com o seu filho, aquele que ele pensava que estava morto por um bom tempo, mas agora ele estava vendo o seu filho face a face. E é interessante o que ele disse no final aqui desse texto: eu já posso morrer, pois já vi o teu rosto e você ainda vive. Meus irmãos, uma lição preciosa nós podemos tirar aqui: Jesus é melhor do que a vida. Nós já vimos em algumas lives passadas que José, ele é uma figura de Cristo. Quando nós olhamos para a vida de José, percebemos que ele estava apontando para a vida de Jesus Cristo. Olha só, José foi traído pelos seus irmãos. Nós vemos também que Jesus foi traído pelo seu próprio povo. José, ele foi vendido como escravo para a terra do Egito. Jesus Cristo, ele se humilhou descendo aqui neste mundo, se fazendo semelhante a homem e servindo as pessoas aqui na terra também. José, nós vemos que ele foi aprisionado, falaram mal contra ele, foi acusado falsamente e depois foi preso. Jesus Cristo também foi pego, foi aprisionado, maltrataram a Jesus, acusaram ele falsamente de coisas que ele não cometeu. A vida de José, depois que ele saiu da prisão, ele se tornou governador da terra do Egito. E Jesus Cristo, depois ele passou ali pela morte, 3 dias sepultados, mas depois ele ressuscitou. Dessa maneira nós vemos que José, ele era um tipo de Jesus Cristo. A sua vida estava exemplificando, tipificando a vida de Jesus Cristo aqui na terra. Meus irmãos, e nessa figura nós podemos ver que Jacó, ele olhou para José e falou: olha, eu já estou satisfeito, eu vi a sua face. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos um homem chamado Simeão, que ele disse a mesma coisa quando viu a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ainda bebê, ainda novo, tinha acabado de nascer, foi sendo levado para o templo depois de 8 dias para ser circuncidado e ser apresentado ali no templo. Este homem temente a Deus, chamado Simeão, ele tinha essa promessa de Deus, que ele não morreria antes de ver a salvação de Israel, a salvação na pessoa de Jesus Cristo. E depois ele foi para o templo e ele viu a Jesus Cristo. E sabe o que ele falou? Agora estou satisfeito, eu já posso morrer, eu vi a sua face
eu vi a salvação. Da mesma maneira, ali que Jacó chegou para frente de José e disse: agora eu posso morrer em paz, porque eu vi o seu rosto. Simeão, ele também disse: agora eu posso morrer em paz, porque eu vi o seu rosto. Eu vi a pessoa que é a salvação do mundo inteiro. Olha só o que diz Lucas, capítulo 2, versículos 28 a 30, diz assim, contando a história de Simeão. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Meus irmãos, Simeão, ele viu a salvação e ele disse: agora eu posso morrer em paz. O que nós aprendemos aqui? Que Jesus, ele é melhor do que a vida. Ver o rosto de Jesus é muito melhor do que estar vivo ainda aqui nessa terra. Por isso que Paulo fala que para mim o morrer é lucro, é muito melhor eu estar com Cristo do que estar aqui na terra, porque lá eu verei a face de Jesus Cristo. E meus irmãos, nós podemos nos alegrar porque nós temos essa grande promessa e essa certeza que um dia nós veremos a face de Jesus. Isso vai acontecer ou quando morrermos de uma maneira natural aqui na terra, ou quando nós somos arrebatados, e nós temos essa promessa do arrebatamento na igreja. No arrebatamento da igreja está descrito lá em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, também em 1 Coríntios, capítulo 15, também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vemos ali mostrando a narrativa do arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. E ali nós temos essa promessa que nós teremos os nossos corpos glorificados, transformados, um corpo que não é mais o corpo de pecado. E os mortos em Cristo serão ressuscitados também. E nós juntos subiremos ao encontro do Senhor para os ares e ali veremos o nosso Salvador face a face. Jesus é melhor do que a vida. Agora pode despedir o seu servo em paz, porque eu já vi o teu rosto. Agora eu posso morrer em paz, porque eu já vi o teu rosto. Essas palavras desses homens de Deus, tanto Jacó no Antigo Testamento quanto Simeão no Novo Testamento, demonstram como eles valorizavam mais a Jesus Cristo do que a própria vida deles. Agora eu posso morrer tranquilamente. Estou satisfeito porque eu vi o teu rosto. E aqui nós vemos como Jesus Cristo, ele é melhor do que qualquer coisa que nós temos aqui nessa vida. Meus irmãos, então encerrando o capítulo 46 de Gênesis, essa narrativa preciosa, onde nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. E aqui nós vimos a descida de Jacó para a terra do Egito e o seu encontro com José, onde ele viu que o seu filho ainda estava vivo. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo tempo de hoje, obrigado pela sua palavra, por Gênesis capítulo 46 e pelas lições preciosas que nós podemos tirar aqui, mostrando que Jesus é a melhor pessoa que nós podemos ter, que o Senhor é melhor do que a nossa vida, que possamos ser obedientes ao Senhor e buscar ao Senhor antes de fazer qualquer busca, antes de nos empreendermos em qualquer busca aqui da terra, que possamos buscar a tua face para saber, Senhor Deus, a sua vontade e que não venhamos a temer fazer a sua vontade, mas aquilo que o Senhor nos ordenou, que possamos ter a confiança que o Senhor sempre está conosco, nos acompanhando, porque o Senhor que convida para a obra, o Senhor também acompanha. Eis que estou convosco todos os dias. Obrigado, Senhor Deus, por essa promessa e por essa realidade que nós podemos ter em nossas vidas. O Senhor esteja abençoando a cada um que está nos acompanhando, aplicando sua palavra em seus corações também. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus esteja, então, abençoando a cada um de nós e que os irmãos nos acompanhem nos nossos próximos estudos.